Sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Hoje, um dia para lá de especial, estamos trabalhando aí justamente o tema legislação e normas da aprendizagem profissional e, coincidentemente, né, hoje finalizou lá em Brasília o fórum, né, de aprendizagem profissional. Então, é uma coincidência para lá de importante, notória, e nada mais, nada menos, o João Vitor da Mota Batista, ele é diretor de políticas de trabalho para a juventude, justamente do Ministério do Trabalho e Emprego. E também está conosco aqui como convidado Arthur Cruz Bertolucci, coordenador geral de articulação e normas do Departamento de Políticas de Trabalho para a Juventude, né? Ligado, obviamente, ao Ministério do Trabalho e Emprego. E como mediador e professor do módulo, o nosso entusiasta Antônio Pazin, superintendente da FEBRAEDA, a Federação Brasileira de Associações Socioeducacionais de Adolescentes. Para aqueles que estão chegando pela primeira vez no espaço, meu nome é Vilmar Cidral, sou fundador, diretor e educador aqui da Sustentare Escola de Negócios. Então, para nós é motivo de muito orgulho, honra, alegria, juntamente com a Expro e apoio da Febraeda, está dando sequência a esse curso de pós-graduação, coordenação pedagógica da aprendizagem profissional. O nosso espaço aí está planejado das 19 às 20 horas, depois nós faremos um pequeno intervalo, para que depois do intervalo das 20 horas, o professor Pazin possa dar sequência, né, ao módulo. Hoje nós estendemos convite para que as pessoas pudessem participar desse primeiro bloco, das 19 às 20 horas, todos os interessados no tema, né? Então, nós estamos aqui, além dos próprios alunos da pós-graduação, os convidados. E também quero agradecer a participação de vocês, né? Conhecimento é bom quando é compartilhado, dividido. E hoje, então, o senhor Pazin, o João Vitor e o próprio Arthur vão trazer temas muito quentes que foram discutidos justamente no fórum. Então, passar a palavra para o professor Pazin, para que ele possa dar sequência aí no nosso webinar, nesse painel. Perfeito, Cidral. Eu gostaria de iniciar, mais uma vez, boa noite a todas as pessoas que nos acompanham, nesse encontro que eu chamo de histórico, porque pela primeira vez na história da aprendizagem no Brasil, a gente está falando de um curso de pós-graduação específico na área dos programas de aprendizagem, voltados a coordenadores pedagógicos, né, que muito além da satisfação de uma exigência legal que adveio com a vigência da Portaria 3872, que exige que os coordenadores pedagógicos dos programas de aprendizagem tenham formação na área de educação, é também um espaço, é uma oportunidade de que a gente continue a investir na qualidade desse profissional tão importante nos programas de aprendizagem, que é o coordenador pedagógico, que tem sob sua responsabilidade a função de ser maestro, de arquitetar e o conhecimento, a transmissão desse conhecimento, que é o que vai fazer a diferença na efetividade do aprendiz, na parte prática, na manutenção do vínculo dele com a entidade formadora, possibilitando aí que a gente tenha uma avaliação de desempenho cada vez mais eficaz, que traduza realmente um crescimento pessoal, técnico, socioemocional, de forma que essa experiência qualificada e protegida, que é a aprendizagem, atinja seu objetivo final, que é, no término do contrato de aprendizagem, esse profissional estar ali com as suas habilidades e competências desenvolvidas, de modo a permanecer no mundo do trabalho, né? E continuar crescendo, e continuar o caminho da mobilidade educacional.
é realmente de transformar uma realidade através de uma política pública de Estado, uma política pública que se traduz numa ação afirmativa, garantidora de um direito previsto na nossa Constituição, que é o direito à profissionalização, mas que tem aí reflexos na área da educação, na área da assistência social, né? E a única política pública preventiva existente para essa faixa etária, né, no nosso país, dos 14 aos 24 anos. Então, eu agradeço mais uma vez a presença do João Vitor, do Arthur, que são parceiros aí inestimáveis da aprendizagem, que sabem o quanto a nossa vida é dinâmica, movimentada, cheia de desafios, mas que sempre estiveram aí disponíveis para somar forças e não medir esforços para que a gente consiga levar a aprendizagem realmente para quem precisa, para quem tem que ter essa oportunidade também. Então, passo a palavra, João Vitor ou Arthur, aí vocês vejam aí quem vai começar falando, mas a noite é de vocês. Muito obrigado, Pazinho. Creio que começarei eu nesse primeiro momento. Agradecer a você e todo o time do Sustentário que tem construído esse processo, parabenizar pelo espaço e ter um espaço pedagógico aqui é sempre muito, muito positivo. Então, me despirei das formalidades do cargo que eu ocupo para dialogar num ambiente tranquilo, num ambiente seguro, num ambiente acadêmico, é, com mais tranquilidade, então não me preocupando tanto com as formalidades do cargo, mas sim com o ponto aqui a ser trabalhado que a gente pretende discutir. Para iniciar essa discussão, eu queria contar um pouquinho do histórico do nosso processo legislativo da aprendizagem e também um pouquinho do porquê a gente está com esse arcabouço legal e como a gente chega nessas mudanças e por que a gente chega nessas mudanças, em especial as mudanças pedagógicas. A legislação da aprendizagem, como todos conhecem, a Lei 10.097 de 2000, ela altera a CLT, em especial no capítulo que versa sobre aprendizagem, que já existia no Brasil desde 1942. Então, acho que é importante a gente ter esse histórico, porque a legislação ela traz elementos novos e ela expande o rol de atores que estariam participando dessa aprendizagem. Então, ela destrava um potencial histórico, que é a capilaridade, chegar em muitos territórios e convergir com outras políticas públicas. Então, ela deixa de ser uma política pública exclusiva de um segmento, exclusiva de um setor econômico em especial, apesar de ser permitida a todos, e passa também a contar com uma cota. E acho que esse ponto que também muda a forma que a gente lida com a política pública e passa a formar parte de uma série de mudanças legislativas que aconteceram ali no final dos anos 90, começo dos anos 2000, que eram mudanças legislativas que pretendiam construir arcabouços muito permissivos, muito flexíveis. Então, quando a gente pensa na lei da aprendizagem de 2000, a gente fala, tá, tem 2 páginas. Na verdade, é 1 e meia, né, praticamente. A gente tira ali, pede, é uma lei muito pequena. E a partir daquele processo pequeno, em 2005, com o primeiro decreto e posteriormente a portaria, a gente começa a delinear o que é essa política pública e como o Estado brasileiro gostaria de conduzir a formação profissional dos seus jovens. Uma lei que é predecessora ao Estatuto da Juventude, então a gente também passa por um processo histórico de mudança de conceito. O conceito de juventude no Brasil é de 2008. Efetivamente, a partir do Estatuto de Juventude, a gente passa a ter quem são os jovens, quais segmentos, quais são os direitos dos jovens, e passa a ter uma complementaridade com o ECA, em especial nos adolescentes, que é nosso público prioritário da política pública, por temas de decreto. Então é importante a gente entender esse histórico e conceber da onde ela vem e para onde ela vai. Mas, em especial, o que se espera da política pública para cada um dos atores. A gente tem que, sempre, enquanto operadores da política pública na ponta, entender o que cada um espera. O que o jovem espera da política pública, o que a empresa espera da política pública e o que a entidade pode oferecer a partir da política pública. E isso é uma função muito importante, em especial para a coordenação pedagógica. Por isso que a gente vai chegar, e mais para frente me tem esse ponto, nessa mudança para a inclusão da coordenação pedagógica. Que é a gente começar a ter uma visão mais 360, e integrar os processos da política pública, para que no território alguém possa conversar e possa explicar para as empresas, para os jovens, o que é esse contexto. Para o jovem é um trabalho, é o primeiro emprego, é a sua primeira oportunidade. Para a empresa é uma obrigação legal, mas pode ser também
uma ferramenta de construção, de planejamento, de previsibilidade, que é uma discussão que é muito pouco feita no setor empresarial brasileiro. Acho que esse é um ponto que a gente precisa também levar em consideração e trazer para o nosso dia a dia. Não é comum para o empresariado brasileiro, na média, discutir 10, 15 anos para frente. Ou discutir qual é a formação profissional que eu preciso para o meu corpo, os trabalhadores, para daqui a 2 anos. Qual curso escolherei? Não é uma discussão normal na média dos trabalhadores. É uma discussão normal, talvez, da indústria, que tem previsibilidade, que tem ali um histórico de atuação no Brasil centenário, muitas vezes. Pode ser pontual ali numa questão, uma área mais tecnológica, pode ser pontual, mas não é, na prática, a gente sabe que não é, quando a gente vai para esse segmento. Então é importante que o coordenador pedagógico possa trazer ferramentas, possa disponibilizar conhecimento, possa apresentar técnicas pedagógicas para um rol de instrutores que muitas vezes não vêm da educação. E eu acho que esse é um grande ponto aqui a se valorizar, e esse é o grande objetivo da mudança na portaria na 3872 de 2023. É valorizar o conteúdo teórico. É voltar a discutir que a dualidade, pensada pelos alemães no século XVIII, que veio a ser em 42 a primeira lei da aprendizagem e em 2000 com a mudança, ela é indissociável à questão teórica e prática. Não há aprendizagem sem teoria e prática muito conectadas. E para isso a gente precisa ter essa dimensão da importância da formação teórica. E da formação teórica muito preparada, dinâmica e adaptável. Quando a gente traz a figura do coordenador pedagógico, é para ter um suporte no território, para que a gente consiga democratizar naquela unidade a discussão com os instrutores e ter coesão. Eu acho que esse é um grande ponto, porque às vezes num curso padrão administrativo é muito mais fácil você pensar as discussões, pensar a conexão. Mas quando eu vou para um curso mais específico, às vezes do comércio, ou quando eu estou numa sala que tem diversos aprendizes de diversos cursos diferentes que estão naquele momento juntos para fazer um conteúdo que converge, é importante que tenha alguém que explique, que converse com o instrutor e dê essa lógica pedagógica por trás desse programa e que interprete muitas vezes o material didático, que interprete o que a entidade pensou lá na sua sede, pô, onde eu quero chegar com esse conteúdo, para onde eu quero ir, mas também faça um trabalho de tradução dos normativos na ponta. Tem um conhecimento pleno de questões normativas. Acho que é importante ter essa aula discutindo normas, discutindo legislação, discutindo portaria, porque o coordenador pedagógico é a pessoa mais próxima do tutor no dia a dia e vai saber, isso pode ou isso não pode? É a pessoa mais perto que o RH da empresa vai pegar o telefone e ligar. Meu aprendiz está perguntando isso ou aquilo. Isso pode ou isso não pode? Então, é uma importância porque no fim do dia, a aprendizagem ela tem um ecossistema que se retroalimenta. E eu acho que essa é a grande virtude da aprendizagem. Porque a gente pensa, e isso é uma questão até que, até em algum momento eu quero fazer esse debate, a gente fala dos 663 mil jovens que nesse momento têm contrato ativo de aprendizes. Mas a gente não fala das centenas ou milhares de profissionais que rodam essa política pública, que na ponta são contratados, estão ali rodando a política pública. É uma política pública que vai muito além de 633 mil jovens contratados. São muitas famílias que vivem e vivenciam a aprendizagem do dia a dia a partir disso, assim como muitos, praticamente acho que todos aqui, que estão diretamente vinculados à entidade formadora. Então, tem todo um rol de profissionais que está dedicando a sua vida para formar outros profissionais. E é importante que a gente tenha essa discussão e entendimento dos processos normativos. Em especial, para justificar. E agora eu vou dar uma fugida e depois eu volto para a questão do normativo. Porque o coordenador pedagógico é aquela pessoa que vai explicar por que aquilo está sendo feito. Acho que muitos de vocês aqui devem usar LinkedIn e não sei se vocês tem todo o ecossistema de vocês, né? Eu tenho muitos de vocês no LinkedIn porque acabam adicionando, então eu acabo vendo o que vocês postam, acabo analisando e é interessante. Mas muitas entidades acabam falando, não, acabe com essa aprendizagem antiga, não faz sentido tal questão, não faz sentido isso, não faz sentido. Mas imbuído de qual cientificidade? A discussão sobre educação, a discussão sobre a pedagogia é uma área da ciência longínqua. A gente tem talvez 2 séculos para discutir abaixo de discussão sobre educação, discussão sobre método, discussão sobre por que as coisas acontecem. A gente pode chegar no mesmo caminho na educação por vários lugares. E quando o pedagógico tem que ter isso em mãos. Às vezes, o instrutor não sabe outros caminhos para chegar naquele lugar, porque ele foi ensinado do modo. Ele foi ensinado de uma forma.
Quando você vai para um curso de Magaref, por exemplo, um Magaref instrutor ali na ponta, ele não teve muitas vezes um curso de aprendizagem, ele não racionalizou o processo produtivo. O produtor pedagógico é essa pessoa que precisa ajudar o instrutor a racionalizar o processo produtivo, que muitas vezes ele fez parte a vida inteira, trabalhou ali na ponta e é contratado para se tornar instrutor. Eu nunca vou pensar, mas por que eu aprendi assim? Por que eu faço assim? Por que essa ferramenta é pedagógica? Então, a função do produtor pedagógico é trazer na ponta para aquele instrutor, que muitas vezes não é da área da educação, o porquê, alguns porquês. Muitas vezes o instrutor já vem da educação, já tem esse conhecimento, já tem essa habilidade, e precisa se instrumentalizar de outra parte, do conhecimento mais voltado à prática. Então, essa parte, essa ponta, tem que estar acontecendo ali no dia a dia, tem que ter conversa, tem que absorver, tem que conversar com os gestores das empresas para entender quais são as reais necessidades, quais são as reais demandas, para que a política seja viva, a política seja. Deixa eu abrir aqui de novo. Seja viva, seja dinâmica, e a gente consiga efetivar os nossos objetivos. Então, é por isso que se cria na Portaria 3872 uma série de inovações pedagógicas. A gente depois, o Arthur vai até comentar ali alguns pontos, as principais dúvidas que aparecem, que nosso e-mail é um grande amostragem de quais são os problemas mais recorrentes, mas explicar alguns motivos. Quando a gente faz uma alteração no EAD, a alteração é precedida de um problema. A gente tem pensamento científico clássico, né? A gente tem um problema, a gente identifica as hipóteses e vai tomar ação. Infelizmente, na ciência política, assim como na ciência econômica e grande parte das ciências humanas, muitos de nós aqui das humanidades, o nosso laboratório é a vida prática. Então, a gente vai ajustando, vendo o que dá errado, vendo o que dá certo na prática. Mas quando a gente vai falar sobre formação teórica do aprendiz, a gente tem uma complexidade a mais que a gente foge do debate educacional, que é a questão da teoria sendo um elemento contratual de trabalho. O jovem não está ali estudando, é o que diferencia muito fortemente do estágio. Um estagiário de administração não é um aprendiz de administração. Um estagiário de um curso técnico de administração não é um aprendiz de um curso técnico de administração. São coisas diferentes. São coisas diferentes por conta da centralidade do trabalho e da indissociabilidade da teoria e prática. Eu acho que esse é o grande ponto da legislação. A gente não pode perder de mente nunca. Por isso que a gente altera vários elementos. Por isso que a gente entende a importância de momentos como esse, até mesmo no EAD. É completamente diferente nós estarmos aqui sentados, interagindo, e vocês, e eventualmente alguém que não pôde estar aqui hoje, está me assistindo posteriormente. O grau de concentração, o grau de dedicação, o grau de interação, ele muda. E quando a gente vai para a discussão de coordenação pedagógica, isso é um fato concreto de opção pedagógica. Quando eu opto por um método de sincronicidade ou assincronicidade, essa é uma escolha pedagógica. E se ela não é acompanhada de uma profunda racionalidade do porquê eu escolher uma forma ou outra, a gente perde o processo. E eu acho que a gente vive num momento histórico que a gente tem muito acesso a muito curso, a muito coisa, mas a gente tem pouco acesso ao debate sobre o conhecimento. E eu acho que essa que é a grande importância do coordenador pedagógico no dia a dia da aprendizagem. É refletir sobre o processo. É discutir o porquê. É entender e propor. Volto ao tema do LinkedIn para ver se vocês observam. Tem muitas áreas comerciais de entidade que falam, acabe com aquela aprendizagem antiga, deixe o seu aprendiz de ficar usando cartolina e vem aqui fazer tudo no híbrido, que vai dar tudo certo, e eu vou formar um profissional maravilhoso. Calma, gente, calma lá. O método tem um objetivo. Tem o porquê eu uso uma cartolina. Tem o porquê eu faço uma atividade em grupo. Tem o porquê eu passo um vídeo. As coisas têm um porquê. E tem uma questão também. Os métodos se adaptam ao público. É muito diferente o público. E quando a gente fala da aprendizagem, em especial de grande parte, aqui, alguns nomes eu conheço, alguns que eu consigo passar aqui, muitos são entidades de assistência social. E trabalham com públicos jovens extremamente vulnerabilizados. E tiveram vários direitos negados. O direito a uma boa educação, o direito a uma boa alimentação, o direito a uma vida segura. Então, quando ele chega na entidade, às vezes você precisa recorrer a métodos que muita gente fala, infantilizado. Mas você precisa recorrer a métodos um pouco mais técnicamente, que de um lado vindo de uma pessoa que não entende sobre o processo pedagógico, mas eu preciso pegar, eu preciso escrever. Às vezes esse jovem tem um problema sério de processo pedagógico de escrita. Ele não consegue raciocinar uma frase, ele precisa aprender. Ele tem uma dificuldade de relação, ele tem uma dificuldade de materializar fisicamente o raciocínio dele. E a gente precisa recorrer a uma metodologia. Então é muito importante
Por isso que o coordenador pedagógico foi olhar e falar, pô, a empresa criticou, não concordo com esse método. Não concorda por quê? O que que você discorda? Ah, você quer agora, então todo mundo virou um processo de tecnologia, agora a gente vai ver se é uma tecnologia, resolveu todo o problema. Mas, eventualmente, esse jovem vai parar num flip chart, numa reunião de planejamento. Agora, muitas vezes, quando a gente vai para reunião de planejamento, os adultos, quando sentam à sala, numa empresa, num board de CEO, eles vão discutir com o quê? Com tarjeta, eles vão colar coisa na tela, eles vão fazer um processo imersivo, eles vão desligar o celular. Isso é metodologia, isso acontece no mundo real de trabalho. Ah, não vou fazer isso. Isso acontece. Quando a gente vai planejar aqui estrategicamente o ministério, a gente senta com o flip chart, senta numa mesa, senta em roda, faz trabalho em grupo. Todo mundo ali com seus 30, 40 anos de vida nas costas. Muitos ali com 30, 40 anos de carreira nas costas. Por quê? Porque tem um motivo que você está usando aquele método. Tem o porquê. E eu acho que esse é o grande ponto da gente tentar trazer essa figura nova para poder ajudar no dia a dia e refletir, testar. A aprendizagem ela é muito viva, ela é muito na tentativa e erro, e isso precisa acontecer na ponta. Às vezes, numa mesma empresa, tem duas turmas, um grupo performa de uma forma, outro grupo performa de outra forma. Todo mundo que já sentou num banco de escola sabe disso. Mas muitos instrutores não sentaram no banco da escola como professores, sentaram como alunos. Um professor, quando dá aula para 10 salas, ele sabe que numa sala é igual da outra. É impossível ser. Quando você junta 50 pessoas, 20 pessoas numa sala, diferentes, a reação nunca será a mesma. Então é importante para a gente ter uma figura no dia a dia do instrutor que possa ter essa conversa, possa socializar e possa tentar. Possa falar, talvez tenta isso, tenta aquilo. No passado isso já deu certo, vamos tentar usar de novo? Então acho que para nós, queria trazer essa parte mais abertura, essa discussão um pouco mais ampla, para primeiro, valorizar essa mudança que a gente fez, valorizar o que para nós é importante, que é a qualidade. E a qualidade, ela depende de profissionais que estão refletindo sobre o processo de trabalho, estão pensando. E o coordenador está lá para ajudar esse instrutor. Quando você pensa no instrutor, pô, ele está entrando ali, às vezes em 10 turmas diferentes na semana. Então, ele tem uma turma de manhã, uma turma à tarde, e uma vez por semana, cada turma, né, que vai se alternando, pode fazer até 10 turmas numa jornada de uma semana. Ele conviveu ali com 400, 500 jovens diferentes. Então, ele precisa ter alguém para sentar e conversar, trocar uma dúvida, tirar uma reflexão, sentar com outro instrutor, fazer momentos que o coronel pedagógico pode proporcionar entre os instrutores. Porque às vezes o instrutor que entra para fazer a parte técnica não é o mesmo instrutor que entra para fazer uma parte do conceito básico, que vai discutir a questão do ECA, que vai discutir uma questão dos ODS, que vai discutir um acesso e reconhecimento de direitos trabalhistas. Não necessariamente são os mesmos. Pode ser que seja, mas não necessariamente. Pode ser que tenha um giro, uma troca dentro daquela equipe e eles precisam se conhecer, eles precisam se comunicar. E às vezes eles não vão se encontrar fisicamente no mesmo dia dos instrutores. Mas o coordenador pedagógico está lá. Ó, nessa sala tem essa questão. Nessa sala, ó, toma mais cuidado com isso. Talvez mude o vocabulário. Veja como que você pode alternar. Então, para nós, essa mudança do regulamento, ele vem trazer essa reflexão. E também valorizar a ponta. Acho que isso para nós é muito importante. Quando a gente refletir, quanto a gente precisa de uma aprendizagem que seja efetivamente inclusiva. E para a aprendizagem ser inclusiva, a gente precisa ter pessoas que estão ali podendo ter tempo para entender e refletir. Eu acho que o pedagógico ele é a pessoa que dentro daquele espaço vai ter o tempo. Vai ter o tempo para discutir, vai ter o tempo para acolher, vai ter o tempo para sentar com todo mundo, todo grupo de instrutores. Às vezes quando é um é mais fácil, mas às vezes são muitos. Ou às vezes são vários, às vezes são em mais de uma cidade, ele está ali dando suporte a 2, 3 unidades em cidades diferentes, ele está tentando entender dinâmicas, às vezes numa cidade funciona uma coisa, na outra não funciona. Numa cidade, a prefeitura pode ser que tenha um apoio ali, uma refeição melhor na, na escola, na outra não tem, então talvez o problema não seja pedagógico, o problema seja mais de fundo, a gente precisa discutir uma questão de segurança alimentar, a gente pode discutir uma questão de violência urbana, às vezes num território dentro da mesma cidade, tem jovens que podem estar sujeitos à exposição à violência e reagem de uma forma diferente dentro da sala, que na mesma cidade pode ser que não aconteça. Meu sotaque denuncia, né? Você me conhece, sabe que eu sou de São Paulo, capital, e isso é uma realidade muito fácil, São Paulo, capital. Você anda ali 20 minutos a pé, você já mudou de realidade, você nem pegar um carro. Só andar 20 minutos a pé dentro do mesmo bairro. Então você vê que isso muda, as realidades mudam, a exposição à realidade muda, e os jovens que nós trabalhamos na aprendizagem, e que nós queremos priorizar, e que nós queremos efetivar o direito constitucional, a profissionalização,
são jovens que tiveram já os outros direitos negados. Acho que é importante entender que não será fácil. E acho que esse é um ponto que a gente precisa ter isso claro para quando a gente for discutir com a empresa. Não vai ser fácil. Toda empresa quer o quê? O jovem tá perfeito, né? Ele já chega, ele tem, a empresa quer o jovem de 16 anos ou 15 anos, chegando, performando como um jovem de 24 que acabou de sair da faculdade e já estagiou 4 anos numa empresa. Não é assim que funciona. Então alguém precisa ter essa conversa olho no olho e poder dialogar e intermediar essas posições. Então todo o processo de revisão, de mudança, de reforço novamente da parte dos conceitos básicos, de reforço de um lugar mínimo, é muito para isso. Eu acho que a função da aprendizagem profissional é colocar naquele ambiente de trabalho um jovem que sabe o porquê ele está fazendo aquilo, não necessariamente só fazer aquilo. Quando tiver, se algumas entidades que tiverem proximidade com setores que trabalham mais com a indústria, vocês podem ver, na indústria é muito fácil de ver isso. Quando um aprendiz entra numa linha de produção, vindo de um processo formativo, ele questiona os colegas do porquê as pessoas fazem aquilo. Muitas vezes ele corrige os colegas. Ele fala, ó, gente, isso aqui tá errado. A forma de cortar uma cara não é essa. A forma de cortar é de outra forma. Toma cuidado, você pode aumentar o nível de acidente. Porque muitas vezes o cara tá ali 10 anos, 20 anos fazendo aquilo, não ficou pouco. Ele já tá repetindo aquilo várias vezes. E o aprendiz chega e fala, ó, eu acho que talvez não seja melhor, porque a gente não reflete. Ele altera o processo produtivo. Então a gente tem que chegar, permitir que o aprendiz chegue nesse lugar em um curto espaço de tempo. E essa é a nossa grande dificuldade. Porque muitas empresas também querem trocar rapidamente os aprendizes, né? Não querem ficar com eles mais tempo e esperar o processo de amadurecimento, o processo de efetivo ganho, né, de aprendizagem para nós. Então, isso que é muito importante, a gente ter essa concepção, todo o processo de discussão do Ministério do Trabalho na parte pedagógica para essa parceria, para chegar nesse desenho, é uma discussão que foi buscar muitos elementos da escola, foi buscar muitos elementos da educação, mas indo para um caminho diferente de concepção do que é a presencialidade, do que é uma plataforma, do que é para a gente trazer de volta a relação, né? Para nós é importante que os aprendizes estejam juntos, em contradição, trabalhando, expondo como é a vida real em qualquer grande parte das ocupações. Você trabalha com pessoas, você se relaciona, você tem dificuldade, você pergunta, você interage, você reflete, você volta, você escreve e-mail, você pensa o e-mail, você vai na sala do chefe, você volta. Todo mundo é assim, para todos nós. No nosso dia a dia, a gente está fazendo isso, às vezes irracionalmente, mas a gente precisa trazer a racionalidade para esse processo que eu aprendi, que é a primeira vez dele. Ele tem que achar normal ele ir na sala do chefe e perguntar: está fazendo isso certo? É assim que se faz? E ele sabe que não é. Todos nós já tivemos aqui com 16 anos. A gente tem vergonha de perguntar as coisas. Primeiro, quando a pessoa é um pouco mais desenrolada e tem um pouquinho mais de acesso à informação, ela consegue ainda tentar pesquisar, dar um Google, abrir uma inteligência artificial e questionar o processo. Mas até para chegar nisso, a gente precisa ensinar e dar o caminho para o aprendiz, para ele poder até mesmo evitar perguntar para uma pessoa, ele ter que fazer um caminho ali de raciocínio, testar a hipótese dele e tentar chegar nos objetivos. Então, para nós, toda essa mudança no treinamentos pedagógicos, elas vinham com o objetivo de fomentar na ponta uma qualidade melhor e até mesmo, no ponto de vista, nesse caso, não pedagógico, mas muito mais na questão de assistência e do atendimento psicossocial, até mesmo a entrada protagonista dos assistentes sociais e dos psicólogos vem de uma necessidade de vocês, muitas vezes. Ah, eu vou aumentar custo, que não sei o quê. Essa não é a preocupação do coordenador pedagógico. Essa é a preocupação da direção da entidade. A direção da entidade faz a mágica. O coordenador pedagógico tem que fazer. Eu preciso de um jovem acolhido, eu preciso de um jovem que está bem, eu preciso de um jovem que está falando, eu preciso de um jovem que está interessado. Deixa o problema da administração ali de custos para quem está resolvendo a planilha. Quem está no time pedagógico, na ponta, tem que fazer a garantia do direito para o jovem e melhorar essa qualidade. E até mesmo essa entrada é pensada nisso e não é uma questão também descabida. Tem toda uma questão de, primeiro, demanda dos jovens, acho que isso é um ponto. Na Conferência Nacional de Juventude, não sei se vocês sabem, mas o tema que mais foi questionado e é mais foi apresentado como proposta da sociedade civil na internet, na participação online, foi a questão da saúde mental. Então, isso era um ponto do porquê também que vai entrar, por que é feita a alteração. Vários, no PPA, os jovens pediam, primeiro, trabalho, no PPA, participativo, era a principal demanda, e a segunda era cuidado de saúde mental. Eram os dois temas. E várias pesquisas apontaram que trabalho e saúde mental são os dois grandes temas e dois grandes dilemas dessa geração. Ou porque eles têm uma visão do mundo do trabalho recheada, infelizmente, de estereótipos, de sensos comuns que vão se constituindo nessa geração. Que é preciso que na hora da identidade você quebre esse processo
e desconstrua esses mitos que vão sendo criados, em especial agora pelo excessivo imersão que nossos adolescentes têm nas redes sociais. E outro ponto, para trazer esse reconhecimento das possibilidades de como eu consigo efetivamente trazer uma mudança para a vida dessa família. Então, para nós, toda essa discussão, toda a construção da portaria, ela trazia uma série de porquês. Se a gente for linha a linha na portaria e no decreto, a gente consegue explicar o porquê. Se a gente está certo ou se a gente está errado, muita gente pode discordar. Felizmente, estamos numa democracia. Espero que continuemos por muito tempo, que a gente pode discordar. E até mesmo aqui, no ambiente pedagógico, a gente pode debater por quê, por quê. Eu acho que não é melhor, eu acho que não é melhor. A gente explica, a gente pode estar errado, e se a gente estiver errado, a gente corrige. Eu acho que isso que é o que permite também a gente poder estar no dia a dia e que vai permitir essa experiência de vocês. Acho que discutindo, vocês podem até acabar chegando em consenso e falar, tá, nunca pensamos nisso. Por que não? Por que não tentar? Por que não mudar? Eu acho que esse é um processo que é importante. A gente não tem, a gente sempre tenta manter o máximo possível uma questão para testar, até mesmo para errar com consistência, né? Porque se mudar a cada 6 meses, e, e aqui quase eu acho que vai poder debater isso depois também, no tempo que tem uma longa trajetória, sabe o que foi de 2019 a 2021, a loucura que toda hora mudava alguma coisa. Vem MP, cai MP, vem decreto, muda portaria, isso gera uma confusão. Ainda mais agora, para essa posição de projeto pedagógico, que é a pessoa que vai traduzir muitas vezes para o instrutor, que vai receber essa informação, que vai conversar com a direção da entidade, que vai conseguir participar do espaço de discussão, que muitas vezes não dá tempo para o tutor participar. Então, vocês conseguem ter um espaço privilegiado também de poder viajar, poder ir num seminário aqui da Febraeda, sentar com outro e conversar com outro estado, poder, os que estão em entidades que são nacionalizadas, poder bater um telefone, ligar para o coordenador do outro estado, para ligar para o coordenador da cidade ali do lado, para entender o que está acontecendo, para trocar experiência, e não necessariamente precisar que venha uma decisão, que venha um comando, mas sentir no dia a dia. Acho que essas eram as provocações iniciais que eu li, que eu já estou falando demais aqui, pelo tempo. Perfeito, João. Você fez aí várias colocações que são fundamentais para que o coordenador pedagógico entenda o papel dele, né? Qual o objetivo da portaria trazer essa qualificação. E a gente vai debater muito em cima de cada uma das observações que você fez, porque traduz na prática a expectativa do que é a aprendizagem, principalmente para o aprendiz e para o estabelecimento que contrata esse aprendiz, né? São elementos aí fundamentais para que a gente tenha sucesso, né? Essa inquietação, esse questionamento constante dos métodos, de que forma eles se adaptam a cada realidade do aprendiz que a gente atende, ao perfil da empresa, à formação específica, né? E que não existe uma fórmula matemática nessa construção. Pelo contrário, ela é cheia de variáveis que têm que ser revistas o tempo todo, né? Questionadas o tempo todo. Viu aí o destaque da demanda do jovem na construção participativa desse processo de aprendizagem no sentido formal, né? E o destaque à saúde mental, que eu acho que hoje essa habilidade, essa competência socioemocional, relacional, a questão do salário emocional, que hoje vem sendo muito discutida na geração Z, né? A gente sabe do quanto isso impacta diretamente na satisfação da realização do trabalho pela juventude. Então, muito importante. Agradeço aí as colocações. E Arthur, por favor, fique à vontade. Bom, pessoal, obrigado, Antônio. Agradecer o convite, felicitar todas as pessoas que aqui estão, que entenderam e que acreditam também na qualificação, já que a gente também pede para que os jovens, e aí a gente entende a necessidade de qualificação, de estudo, de preparo e de ensino para a nossa juventude, para os nossos adolescentes. Que bom que vocês também estão se preparando, se qualificando e, como o João colocou, aprimorando os conhecimentos para cada vez mais poder atender melhor e atuar melhor nas nossas áreas. Eu vou fazer uma fala um pouco mais sucinta, trazendo alguns pontos que a gente tem percebido, né, de demanda, das dúvidas que chegam, explicar um pouco do nosso funcionamento. Acredito que nem todo mundo para ler ou para estudar, né, como que funciona o DPJ, que hoje a gente tem dois
dois braços dentro do MTE que atuam com a aprendizagem, né? A política pública sobre a responsabilidade do DPJ, do Departamento de Política de Trabalho para a Juventude, a Coordenação Nacional de Aprendizagem, que possivelmente muitos conheçam, a Chayane, e a parte da inspeção, né, dos auditores fiscais do trabalho, que fica em outra secretaria, em outro espaço dentro do nosso ministério. Mas quem faz a gestão do CONAP, do QNAP, quem habilita entidade, quem habilita curso, autoriza os cursos, é a nossa equipe, né? A equipe de servidores que também não é a equipe que recebe as dúvidas. Então, a gente tem uma separação também, isso é importante destacar. Não há canal de diálogo ou de ingerência sobre os servidores que habilitam as entidades e analisam os cursos para serem autorizados. Mas Arthur, não consigo contato para tirar uma dúvida rápida com quem analisou? Não. Quem vai analisar as dúvidas, quem vai receber os pedidos, atender o telefonema, responder o e-mail, é sempre uma outra equipe. Então, isso muitas vezes as pessoas não entendem, mas é para que haja segurança na análise, independência na análise, para que, de fato, a legislação, os normativos, os regramentos estejam sempre sendo cumpridos por nossa equipe de servidores que atuam nessa análise. Nesse sentido, né, o que nós percebemos que tem chegado lá? Num primeiro momento, e aí seguindo a minha fala inicial, a necessidade, como o João destacou, a necessidade de se debruçar sobre a portaria, sobre a legislação, sobre o manual, porque às vezes uma dúvida que pode levar um dia, 2 dias, ou um telefonema, ou alguns questionamentos, uma troca de e-mail, pode ser respondida facilmente pela leitura do normativo, pela leitura do manual. Vai gastar um tempo? Vai, mas talvez aquilo fique cada vez mais fresco e a gente se aposse e realmente domine todo aquele conteúdo. É uma portaria extensa? É uma portaria extensa, mas a gente não pode imaginar que seria fácil tratar de tantas vidas, quase mais de 500 mil de aprendizes e, como o João colocou, quantas mais centenas de milhares de vidas são afetadas diariamente pela aprendizagem. Então, é com cuidado, é com zelo e é com muita atenção que a gente atua nessa seara. E aí, algumas coisas que eu destaquei, né, que a gente sempre é cobrado, sobre, por exemplo, o prazo de autorização de um curso. Quem leu a portaria entendeu, o prazo é de 45 dias. Mas eles sempre nos perguntam, sempre, todo dia tem um e-mail, tem alguém perguntando. Mas o servidor, o analista pediu uma alteração, pediu um ajuste, pediu alguma outra informação. Como é que funciona? Conta naquele prazo inicial? O que é? Não. A portaria também traz, quando tem um pedido de ajuste, o prazo reinicia. E aí, talvez uma dúvida de todos, mas como que funciona, né? Como que os fiscais, como os auditores não, como os analistas fazem ou procedem com a análise dos cursos? Vamos pensar que existe um montante de arquivos acumulados. Então, a gente tem uma fila. Quando um processo está sendo analisado e pede um ajuste, ele volta para a entidade e quando a entidade devolve, ele volta para o fim de uma fila. Então, dentro de 45 dias, ele vai ser analisado. Mas um processo pediu ajuste, foi mais rápido que o outro, uma vez aconteceu de ser no dia seguinte, outra vez aconteceu... Depende de como está a fila. Se a fila está pequena, ele já entra para análise na próxima semana. Se a fila está grande, ele vai demorar um pouco. E toda semana há a distribuição dos cursos para os analistas. Então, toda semana é feito um pacote de cursos, e não são poucos, pessoal, são muitos e muitos cursos. Toda semana esses analistas recebem, eles pedem autorização, o curso volta, e quando ele volta, ele vai para o fim da fila. Então, assim, para que todo mundo tenha segurança, os 45 dias vão ser sempre respeitados. A análise é muito difícil ela chegar no 45º dia. Ela sempre chega antes. Só que se ela vai chegar com 10, 15 ou 20, vai depender dessa fila. Então, quanto mais rápido vocês responderem também, mais rápido ele vai ser analisado, porque ele vai voltar também na fila. Né? Então, acho que esse é um primeiro destaque que eu queria fazer dos prazos, porque é uma dúvida constante. Dos profissionais, como o João falou,
A portaria especifica cada um dos profissionais que é preciso que a entidade tenha no seu quadro para que ela possa ser habilitada. E se em algum momento, se a entidade perder a sua habilitação, for suspensa, etc., o que acontece com o curso que está vigente? Ele perdura até o final, para que o jovem que esteja fazendo não seja penalizado, né? Então a portaria também coloca que se há um prejuízo nesse sentido, aquele curso segue até a turma iniciada, não a vigência do curso, né? Aquela turma já iniciada, ela não seja penalizada. Que a entidade tem 4 anos de habilitação, que ela precisa pedir também para ser reabilitada dentro de um outro contexto. E por que todas essas atenções que o João destacou, a gente vem tocando e analisando? Porque há um objetivo, como ele bem colocou, de aumentar e aprimorar a qualidade da aprendizagem. O que isso significa? Que a gente possa promover, e aí entra a conscientização das empresas e da própria sociedade, de todos nós, de que o aprendiz não é e não pode ser uma mera obrigação legal, mas também uma obrigação social. Todos nós precisamos de oportunidades, precisamos de um primeiro emprego, precisamos crescer, aprimorar e desenvolver como pessoas, cidadãos e também como profissionais. E as empresas precisam, os empregadores, de ter essa mudança de chave. Mais do que só a obrigação legal, é entender também que é uma necessidade de que o jovem possa, pela aprendizagem, ter um futuro, ter uma carreira, ter uma formação, e talvez a gente acaba não ambientando muito, mas, por exemplo, saiu uma pesquisa do IPEA de que jovens que passaram pela aprendizagem têm menores condições ou estão menos suscetíveis a passar por situações de desemprego severo. Por quê? Porque a aprendizagem garante ao jovem uma formação, garante ao jovem uma qualificação que vai permitir com que ele encontre emprego mais rápido, que ele se mantenha empregado. Então, isso faz toda a diferença na vida de uma pessoa, né? Então, como ele colocou, é muito importante. E aí, um outro aspecto, né, também, como o João colocou, a questão do EAD. A portaria atual, ela não excluiu 100%, né? Ela prevê situações em que o ensino, seja ele remoto, à distância, online, seja ele híbrido, ainda pode acontecer, mas criou algumas barreiras, criou algumas necessidades para que esse curso possa também se enquadrar nesse sentido, né? Então, por exemplo, que o número potencial de aprendizes em determinado município seja menor que 100, para que, de fato, você possa ter um curso nesse sentido. Mas a entidade precisa garantir que ele tenha toda a infraestrutura, o jovem, ela precisa ter um curso habilitado na unidade da federação em que ela vai promover esse curso à distância, ela precisa de um polo físico para receber, ela precisa do psicólogo, ela precisa de todo o seu corpo técnico e garantir uma estrutura mínima para que esse aprendiz tenha a qualidade de ensino também, para que ele não seja prejudicado por não estar dentro das instalações ou da entidade, ou para que ele não seja prejudicado frente a um jovem que está fazendo um curso presencial. E o híbrido, ele só é permitido dentro de um contexto da economia de um programa, né, do CONAP, que esteja dentro da economia 4.0. Ou seja, ele é permitido, mas ele exige algumas condicionalidades. Tudo isso visando garantir, como o João colocou, a qualidade do ensino, a qualidade da aprendizagem e se espelhando em boas práticas, em exemplos internacionais, nas tratativas, em resultados e relatórios da Organização Internacional do Trabalho, em relatórios do nosso ministério, em relatórios de análise de política pública. Então, todo esse esforço tem caminhado nesse sentido, para que a política impacte e transforme vidas, para que os aprendizes possam, de fato, encontrar nas entidades também parceiros na sua carreira, na sua trajetória, porque isso vai marcar. A gente sabe quando, como o João colocou, né, essa pessoa, esse jovem que passou pela aprendizagem, também vai valorizar o processo. E quando ele chegar a CEO, quando ele chegar a diretor, quando ele for a pessoa da RH, a responsável, que tiver a caneta na mão, ele vai entender, ele ou ela vai entender a necessidade e a importância de fazer aprendizagem e fazer aprendizagem com qualidade.
Isso passa pela entidade, passa pelo corpo técnico, passa pelo aprendiz e também passa pelo empregador. E a nossa tarefa, a nossa missão é garantir que isso possa ser feito com apoio do poder público, com apoio e esforço dos nossos servidores, para que, de fato, quem mais precisa, que é o adolescente, que é o jovem, possa ser impactado e ter sua vida transformada. Arthur, perfeito. Quero aproveitar para compartilhar uma questão que o João Vitor já respondeu no chat, né? Porque o curso foram aprovados apenas por um ano, até 2026. Então, o que acontece é que muitas vezes aquele curso foi aprovado com a mesma validade da habilitação da entidade que já estava vencendo, né? Porque os cursos são por 2 anos ou até a data final da habilitação da entidade. Lembrando que a habilitação precede o cadastro e validação de qualquer curso, né? Nesse contexto, eu queria saber da parte prática. Agora, a gente vai habilitar uma entidade formadora. Você precisa apresentar o certificado de graduação do coordenador pedagógico. Qual a formação que ele vai ter que ter? Por exemplo, psicopedagogia vai ser aceito? No caso específico da pedagogia, a gente aceita. Normalmente, a gente sempre a gente tende a... Alguns casos fica muito difícil de entender exatamente por, mas, por exemplo, se for uma licenciatura padrão, vai aceitar todas. Então, se ele for um licenciado em História, ou um pedagogo, ou um licenciado em Matemática, a gente entende que ele é um licenciado. Por regramento do MEC, teoricamente, ele teve acesso às cadeiras na licenciatura de Educação. Então, ele tem um conhecimento, a gente pressupõe, mínimo de educação. A gente sabe que não necessariamente isso é uma verdade per se, né? Porque os cursos têm qualidades e padrões de exposição aos conteúdos pedagógicos diferentes, dependendo da licenciatura. Mas a gente que ele tem um conhecimento, ele tem uma trajetória, ele tem um entendimento, ele tem, na média, ele sabe discutir educação, né? Ele foi apresentado sobre isso. Para nós, aí difere pouco, né? Qual foi a forma de contato. Então, a gente tende a aprovar sempre os cursos que sejam análogos a todo o universo da educação. Perfeito. Eu acho que agora a gente pode aproveitar esse momento final para ver se alguém tem mais alguma dúvida prática em relação à habilitação da entidade, cadastro e validação do curso. A Kelly levantou a mão. Boa noite. Comentei com o Antônio aqui na entrada, desde cedo, acompanhando lá a reunião do fórum. Não pude ir esse mês em Brasília, mas acompanhando aqui desde cedo e encerrando a noite com o mesmo tema, né? Então, isso é para entender que a aprendizagem está na veia, né, gente? Eu sou Kelly, eu falo aqui de BH, represento a Rede Cidadã. É, eu estou na aprendizagem desde 2019, quando estava ali já para a chegada das entidades, né, de assistência social, para poder desenvolver a aprendizagem, que não somente o Sistema S. Então, eu também já passei aí por diversos desafios, mudanças, legislação, participando até, tendo que derrubar, como tendo que votar e falar que ótimo, segue nessa. Mas ainda tem algo que eu acho que, lógico, nesse novo sistema adotado agora para cadastro, para habilitação, cadastros de cursos, a gente aprimorou muito. O que a gente tinha que cadastrar de linha por linha, disciplina por disciplina, gente, aquilo não era de Deus, não. Então, era muito dado para ser colocado. Mas ainda tem uma coisa aí que aí, João Vitor, logo que a gente estava lá debatendo até sobre a prorrogação, a 3872, o que que é pôr, o que que é tirar, houve a manifestação de que, no futuro, teríamos condições de cadastrar a entidade, um curso, e toda a unidade você teria a possibilidade de ir lá num botãozinho. A Rede Cidadã hoje está em 90 polos. Então, a equipe, a gente vai aumentando o quadro de colaboradores, que eu poderia, inclusive, estar investindo
em melhores condições para os aprendizes, e eu estou tendo que aumentar o meu quadro de colaboradores em função disso, porque o curso de 4 e 6 horas separado, polo por polo, unidade por unidade. Então, eu queria entender em que pé que nós estamos para que isso chegue, para facilitar. Imagino que tanto para vocês quanto para a gente, porque para vocês também são milhares de cursos, e eu queria só clicar um botãozinho lá e colocar todas as unidades. O curso é o mesmo. E detalhe, tem um que validou, o outro vem com uma observação, uma diligência. Como assim? O curso é o mesmo. Aí esse não passou, tem que voltar lá e responder, volta para a fila. Então, eu queria só saber quando que nós vamos ter essa boa notícia aí. Obrigada. Essa é fácil, mas é difícil. O sistema ele tá detalhado, a gente tem o sistema todo desenhado, todo o boneco, todo o detalhamento, quais são os cruzamentos, quais são todos os ifs e thens da programação, desde 2023. O problema é que a gente ia contratar esse sistema já em 23, mas aí a gente tinha um problema de licitação do contrato, a gente fez uma opção por dispensar a licitação e fazer com a DataPrev, que é uma das duas estatais de tecnologia do governo federal, que é a mesma estatal que cuida da social, por um motivo simples, para estar no mesmo lugar com cruzamento de dados da carteira com cruzamentos para posteriormente evitar a mudança. Você deve lembrar ainda da Juventude Web, né? E eu, pessoalmente, acho a Juventude Web muito mais eficiente do que o sistema atual. Mas foi feita uma opção de gestão na gestão anterior de fechar o Juventude Web, que era um sistema desenvolvido dentro do Ministério. Em um momento histórico, o Ministério tinha um quadro técnico muito vasto de pessoas, então ele foi programado dentro do Ministério, então ele tinha um nível de especificidade da função da política pública à época muito próxima do que a gente entende até mesmo hoje, pelo fato de ter sido programado por servidores à época concursados. Esses servidores, infelizmente, na reorganização ali, em 2019, quando o Ministério deixou de existir, eles foram para o MGI. Eles não, e nunca mais voltaram, nunca mais nos devolveram eles, inclusive. Eles estão lá até hoje, que eram ótimos servidores, por óbvio. Eles estão lá, nunca mais nos devolveram esses servidores. Então a gente tá nessa empresa hoje, que é a Lecom, vocês conhecem, que ela é improvisada. Ano passado a gente tinha feito uma discussão, só que, infelizmente, mais ou menos ali em junho, a gente teve um grande contingenciamento dos recursos discricionários, e isso foi tirado, e esse é considerado um recurso discricionário. Então ele não sai dos gastos obrigatórios. Então, hoje, a disponibilidade de orçamento do Ministério era muito pequena para fazer uma contratação dessa. Estou jogando aqui bem, sinceramente, não estou falando enquanto estou falando aqui uma aula, então posso. Então, é bem tranquilo. Então, é uma ação muito difícil. A gente sabe quanto custa, não custa caro. A V1, eu vou até falar isso, assim, a V1 custa menos de R$ 1 milhão. Esse não é um custo muito alto para a União. Assim, a gente espera que o sistema vai ficar bom lá na V2 ou V3. Então, a gente até quer ver se a gente vai lançar ele direto e ficar pronto, a gente vai esperar pilotar com algumas entidades assim, maiores para ver se funciona e depois abrir para todo mundo antes que tenha fazer uma validação. Então, a gente tem esse projeto desenhado e a gente, inclusive, está até um pouco incomodado porque a gente está começando a querer ter mais coisas. Então, a gente já está propondo melhoria no sistema que nem existe, que é uma coisa doida, que a gente vai recebendo demanda e fala, vamos propor essa melhoria, vamos adicionar isso, vamos adicionar aquilo. Mas esse ano a gente tomou uma decisão de gestão, o orçamento foi liberado e votado no final do mês passado. Então, a partir de maio, a gente desbloqueia efetivamente o orçamento para nós do Ministério. A gente vai pagar independente de onde vier o recurso. Se o recurso que estiver destinado à TI, que foi previsto na LOA, não for suficiente, a gente vai tirar dinheiro de outro lugar. Houve um acordo interno para pagar esse sistema, para ele ficar pronto e rodar, pelo menos no começo do ano que vem já. Então, a gente vai tirar de qualificação, vai tirar de outro lugar, mas vai pagar esse sistema para ele começar a ser programado. Então, esse é um ponto que deixa vocês mais tranquilos, porque houve uma decisão de gestão de gente. Bora pagar. Se não pagar, nunca vai sair, porque tem um limite, né? A licitação da DataPrev, ela previa, inclusive, tem uma questão que a gente foi incomodado. E é explicar até como funciona o contrato. Ela previa o sistema ser feito em 2021. Então, o governo anterior previa um sistema próprio e não executou. Mas o que acontece? O contrato é feito por ponto de função. Estima-se que vai demorar X pontos de função. Se eu não usar esse ponto de função aqui, mas, por exemplo, fizer uma melhoria no sistema do Cine e estourar os pontos de função dele, eu comi os pontos de função daqui. Eu posso fazer essa manobra de ponto de função interna discricionariamente.
Então, ele foi feito manobras de detalhe de ponto de função para jogar esse ponto de função programando outros sistemas que não aquele sistema. Então, quando a gente chega em 2023 e a gente vai pedir o sistema, a gente já tinha gastado todo o contrato. E aí foi optado por não aditivar aquele contrato, mas sim fazer uma nova licitação para ser mais abrangente. Então, essa foi a história do sistema, mas eu brinco que eu não sairei de lá enquanto o sistema não ficar pronto. Estou ali, vamos entregar esse sistema, porque é uma demanda ali que a gente conversou muito em 2023. João, aproveitando também essa deixa, eu queria só fazer um comentário rápido sobre a pergunta. Também cumprimentar minha conterrânea mineira, não sou de BH, mas sou de Uberlândia, no Triângulo. E um detalhezinho, por que que um curso foi aprovado e outro não? É aquilo que eu falei, a discricionariedade do analista. Então, um analista vai entender, a depender da situação, de maneira diferente do outro. Como não há nenhuma ingerência nossa nesse processo, o instrumento dele é a legislação, e a gente, quem acompanha o judiciário sabe, o analista também vai ter uma divergência, vai ter um doutrinador, vai ter uma análise, um pedido de vista, enfim, tem divergências também nessa análise, a questão subjetiva da pessoa e do analista que estiver analisando. É por isso que, às vezes, essas situações acontecem, tá? E é a lei de Murphy, ela é real, né? Porque é aquele que eu precisava, que a empresa está me esperando, é o que volta. E aí eu volto para a fila. E aí eu falo, não é possível, podia ser o outro, né? Mas, enfim, isso aí a gente está se virando, né? Obrigada. Até para falar da fila, só para vocês terem uma ideia, hoje a fila tá em 10 dias, tá, gente? Então, se você mandar um curso hoje, talvez ele vai ser, na média, que a gente ele vai ser analisado não na próxima semana, na outra. A gente está com uma gordurinha. A gente chegou a ter 6.000 cursos para analisar entre dezembro e janeiro. Então, só para vocês terem ideia, foram analisados 6.000 cursos entre dezembro e janeiro. A gente zerou a fila antes do carnaval, mas ela já voltou a crescer de novo. Infelizmente, ela voltou. No carnaval, a gente saiu para o carnaval sem fila. Tudo que tinha entrado foi analisado. Pode ser que tinha coisa que estava voltando para análise, mas tudo que estava na mesa tinha sido zerado. Foi feito um grande esforço ali para a gente, em especial porque quem sabe que o período de colocação no começo do ano era muito grande. Então, esse time são 5 analistas. Então, tem essa questão também. São 5 analistas diferentes. E muitas vezes eles não trabalham presencialmente, tá? Eles trabalham presencialmente 2 dias. Então, eles nem se veem, muitas vezes. Então, eles nem conseguem se conversar para... Você analisou esse curso? A gente quer fazer isso também no próximo momento, de tentar dar em lote para o mesmo analista, mas tem um problema ali que o robô faz automático. Ele faz aleatório, pega os primeiros da fila e dispara aleatório. A gente queria disparar em lote, porque às vezes, se, se o sistema reconhecesse que era o mesmo nome, ele ia mandar para a mesma pessoa, a pessoa lia todos iguais. Mas infelizmente o sistema vai aleatório. É quase como se fosse baralho, né? Ele manda o primeiro para 1, 2, 3, 4, 5. Aí ele volta, ele vai fazendo isso. Então, você mandou, sem querer, na fila 5 em seguida, ele vai parar na mão de 5 pessoas diferentes. Vai cada curso, mesmo que seja igual, vai para 5 pessoas diferentes. Ainda cabe. Tem gente inscrito aí, eu queria fazer mais uma perguntinha. Não, não tem. Bem, bom, nós Mas eu acho que tínhamos tem uma uma pergunta no opção. chat também. Ah, tá, perdão. Peraí, vamos lá. Eu li aqui, É é a rápido. observação da validação do curso. Então, a validação de curso é a formação do orientador pedagógico, é a habilitação em pedagogia ou cadeira de educação. É isso. E Perfeito. agora, com essa pós também será, em breve, assim que concluída, também considerada visto, ou qualquer também outra opção que Aquele possa ter aluno que amanhã. está cursando e não tem a formação e vai apresentar a declaração de matrícula, né? A gente Tem justamente esses tem que... casos aí de matrícula, frequência e aproveitamento, né? Vamos falar igual a Exato. avaliação de desempenho do aprendiz. Mas é importante porque muitas vezes, eu acho que, aqui eu não sei se tem exemplo, mas a pessoa pode ter vindo de outra área, ficado com uma estrutura ali de uma área muito específica, técnica, se apaixonado por esse ecossistema maravilhoso que é a aprendizagem, que é o caso de muitos, e acabou indo, avançando para tudo, e aí indo para a área pedagógica, e acabou se tornando coordenador, e acabando assumindo esse posto, ele tem mais tempo, tem mais experiência. Então é importante também esses espaços como a pós-graduação para, às vezes, trazer para um engenheiro, para um técnico, ou para alguém que não tem esse conhecimento pedagógico, esse conhecimento para que ele possa estar também nesse espaço coordenando o time, que é importante também a experiência prática no dia a dia. Exatamente. Kelly, para Então, finalizar. tá.
Vamos. É, a gente tinha uma opção na validação que era na área, né, de se colocar sobre educadores, a opção a contratar. Desde que estamos aí crescendo o CONAP, né, porque eu sou de um CONAP de 5 folhas e hoje ele é um livro, né? A gente vem escutando muito, inclusive por pedido e recomendação até dos auditores fiscais, saiam do auxiliar administrativo, invistam em outros cursos, né? Se formar o tanto de auxiliar administrativo que está sendo formado hoje, não vai ter emprego para todo mundo. Enfim, é o que a gente tem feito, investido em cursos diversificados. E aí, nós já estamos na segunda experiência do curso de vigilantes. Mas agora eu tenho um cadastro sendo feito para uma cidade que eu vou começar a prospectar as empresas, que eu vou começar agora a negociar, mas eu preciso primeiro do meu curso validado. E é um instrutor muito específico. Não é um pedagogo que vai dar aula de logística e auxiliar administrativo. É só o profissional habilitado, inscrito nas escolas, né, de vigilância. E aí, hoje foi dito um pouco sobre isso, assim, como que eu contrato esse educador especialista em vigilância antes do meu curso ser validado, até eu começar a prospectar a empresa, até eu formar a turma, já passou aí uns 6 meses. E ele eu não vou poder colocar em outro curso, porque até para a categoria dele é desvio de função. Então, eu queria que a gente avaliasse qual a recomendação, que são cursos muito específicos. Se não, nós, entidades, vamos voltar a manter o auxiliar administrativo, comércio e varejo e acabou. E esse meu curso, eu estou nessa situação, eu não posso contratar agora, porque ele não tem o que fazer, né? Então, eu queria muito ouvir de vocês, assim, e como que a gente pode organizar esse fluxo por se tratar de um curso muito específico. Perfeito. Esse caso ele é divertido, porque a gente teve um grupo de trabalho, não sei se todo mundo acompanha Diário Oficial, acredito que grande parte não, também tem um lugar bem chato de se acompanhar, né? Eu, particularmente, não sou muito fã de ficar acompanhando Diário Oficial. A gente teve um grupo de trabalho interministerial entre nós, o Ministério da Justiça, para discutir o tema vigilantes e transporte de valores, que são temas análogos, mas não necessariamente iguais. E a gente teve um relatório final, existe esse relatório final, ele não foi divulgado aos 4 cantos, mas quem quiser ter acesso, manda um e-mail. Ah, quero ter acesso ao relatório de vigilante. A gente manda um documento extenso que define basicamente 2 formas diferentes de fazer o curso de vigilante. Uma, para os jovens vigilantes que já são vigilantes, já tem a CNV, né, a Carteira Nacional do Vigilante, e para os jovens que não têm carteira, que vão tirar a carteira. Eu vou falar na hipótese do segundo, que a hipótese do primeiro, aí é uma questão pedagógica também, que pode ser que o instrutor seja até de outra área, possa discutir nem temas tanto associados à vigilância, mas refletir sobre o processo de segurança em si. No caso de formar o vigilante mesmo para habilitar para a Polícia Federal. A gente aceita, isso foi um acordo feito no grupo de trabalho, um instrumento jurídico, e aí tem que ver o caso de entidade para entidade com o instrumento que é válido, mas um acordo de cooperação, um termo de contratação, que estabeleça uma relação, e isso é colocado como anexo, tá? Depois coloca como anexo, que vai ser lido como anexo, que o sistema não prevê, da parceria entre as entidades. Então, você pode ter as 200 horas ali da entidade de vigilantes, e a entidade de vigilantes fará, tocará e prestará conta para a Polícia Federal, e depois as outras 200 horas pode ser feita pela entidade conforme ela quiser. E até a gente brincava lá, se a entidade quiser discutir, inclusive, a questão de segurança de uma forma mais madura, né, já que os jovens têm 21 anos, eles podem discutir a questão de segurança, a forma, questão de direitos humanos, as violações, acho que trazer esse conteúdo que acho que é o grande elemento que a gente pode, por sua aprendizagem, contribuir para esse grupo ocupacional, que é refletir as violações, os incidentes que ocorrem. Então, discutir, fazer um curso interessante, acho que dá para fazer essas outras 200 horas. Então, se você me trouxer o instrumento jurídico, ó, tem um instrumento, em Minas Gerais, nessa cidade, essa entidade é habilitada pela PF, eu vou checar no sistema da PF, é coisa rápida, tá, a entidade existe, aprova tudo. E aí depois você me fala o que você vai fazer com as outras 200 horas. No caso das 400 horas, aí gera uma complexidade um pouco maior, que pode ser que você queira dar, eventualmente, até um outro ponto. Pode ser que você queira dar uma especialização também. Os vigilantes têm 4 especializações. Transporte de valores, segurança pessoal, grandes eventos, e eu esqueci de uma. Eu
E tem uma que não é fiscalização regulamentar, mas pode ser feita, que é para vigilantes que trabalham com monitoramento de câmeras, essas coisas. Então, e essa especialização, no caso da grandes eventos, também são dados para essa entidade. Então, por exemplo, você pode fazer um curso que é de especialização. Então, um jovem já é vigilante, ele tirou a carteira, não trabalhou, você contrata ele para ele poder fazer o curso de especialização de grandes eventos. E aí pode ser que é 40 horas desses cursos. E aí as outras 360 podem ser dedicadas, por exemplo, a conhecimento de idiomas, se ele for trabalhar num grande festival, se ele for trabalhar... Então pode ser dedicado à recepção, conhecimento mais ali de abordar, formas mais humanizadas de atendimento ao público. Então você pode dedicar as outras 360 horas conforme vocês quiserem. E aí também, de novo, o instrumento que me fala é o contrato, o compromisso, a parceria entre a entidade e a Escola Nacional de Vigilância, que a PF regulamento. Depois eu mando o relatório, tá? João, me manda o relatório. Aí eu te mando para... Eu vou te pedir, então, eu agradeço, viu? Acho que a gente está no caminho certo. Essa parceria a gente já fez com as escolas, porque quem sou eu para fazer um módulo de armamento dentro da minha entidade? Sem condição, né? Então a gente precisou mesmo fazer essa parceria, então isso já está encaminhado. Obrigada. Só para dar um exemplo, o Perfeito. caso análogo é o motorista, que é questão do CFC. Então tem um caso mais ou menos análogo se for fazer o debate. É só mandar o termo de parceria, o termo de colaboração com aquele órgão habilitado legalmente para fazer essa parte específica do programa de aprendizagem, né? Então, eu acho que é isso, gente. Queria mais uma vez agradecer a disponibilidade, a parceria. Essa é uma constante no nosso relacionamento com o Ministério do Trabalho, em especial com a DPJ, né? O Arthur, que chegou aí agora, mas que está com o nome no manual da aprendizagem, participa de todo o processo, tem contato direto com o dia a dia, com as dúvidas. Então, vocês só engrandeceram esse momento e reforçam a necessidade de que o profissional do programa de aprendizagem se debruce e conheça de perto as normas que regem o seu trabalho. É só assim que a gente vai conseguir esse objetivo de qualificar os programas e de ter cada vez mais qualidade no trabalho dos aprendizes. Muito obrigado, né? Passo aí a palavra para o nosso diretor, Cidral, fazer um encerramento. Obrigado, professor Pazin, João Vitor e Arthur. Para nós é uma honra estar recebendo vocês aqui nesse espaço e vamos juntos nessa caminhada construir uma nova aprendizagem profissional. Então agora são 20 horas e chegando aí 20 horas e 10, vamos fazer uns 10 minutinhos, professor Pazin, de intervalo. Então daqui uns 10 minutinhos, ou seja, 20 e 20, nós retomamos aqui o espaço para que o professor Pazin dê continuidade aí no tópico, né? Vamos pôr a mão na massa. Isso. Lembrando a vocês que tanto o Summit de aprendizagem profissional, que o próprio João Vitor e o Pazin participaram, estão disponíveis no nosso canal de YouTube. E esse webinar, essa parte aqui das 19 às 20 horas, nós também vamos deixar público para que as pessoas tenham acesso, né, a esse material aqui. Então, dou por encerrado aí o nosso encontro. Muito obrigado, Arthur Bertolucci, João Vitor Mota e Pazin. E assim a gente segue adiante. Um forte abraço.